Nós sabemos que é necessário para um país um sistema político. Ele serve como uma tentativa de colocar ordem na população que vive naquele ambiente. Mas muitas vezes ouvimos dizer sobre lugares que têm sua forma de organização muito diferente das outras. Esse é o caso dos Estados Unidos da América. E hoje tentaremos te explicar suas características e o que faz esse país ser tão diferente dos demais. O sistema político dos Estados Unidos da América é republicano, federativo, democrático e presidencialista. Isso quer dizer que há separação entre três poderes: o legislativo, executivo e judiciário. Seus estados são autônomos, os civis têm direitos fundamentais garantidos e são representados por políticos eleitos. O cargo político mais alto reúne as funções de chefe de governo e chefe de estado, e é desempenhada por uma pessoa só, o presidente da República. Para se candidatar à presidência dos Estados Unidos, é preciso ter 35 anos ou mais, ter nascido no país e ser residente por pelo menos 14 anos. O voto nos Estados Unidos é feito por meio de cartões perfurados e não é obrigatório. Os norte-americanos escolhem os candidatos à presidência de cada partido. Há vários partidos nos Estados Unidos. Contudo, os dois majoritários e que elegem mais presidentes são democrata e republicano. Para decidir quem representará o partido nas eleições, são feitas eleições primárias em todos os estados, para que o povo escolha quem será o candidato de cada partido. Quem escolhe os candidatos à indicação do partido são os delegados partidários. Cada estado, então, decide como serão as primárias, abertas, fechadas, livres ou do tipo caucus. Dessa forma, decidem se os votantes devem ser filiados aos partidos, se podem participar das prévias e entre outros. As prévias começaram bem antes das eleições à presidência, e o candidato escolhido é confirmado nas convenções partidárias. O candidato nomeado com o candidato a presidente escolhe quem será seu vice. Vence a presidência quem alcançar a maioria absoluta no colégio eleitoral, ou seja, 50% dos votos mais um, que resultam em 271 votos. Todos os estados têm 2 senadores. O número de deputados é o que muda, conforme o tamanho da população do estado. O Alasca, por exemplo, onde mora pouca gente, tem apenas 3 delegados e elege um deputado federal. Os outros 2 delegados representam senadores. Já a Califórnia, o estado mais populoso, tem o maior número de deputados e por isso possui 55 delegados. O candidato que vence a eleição popular em um estado leva todos os delegados daquele estado no colégio eleitoral. Por isso, a disputa presidencial americana é uma batalha feita de estado em estado. Alguns não merecem muita atenção das campanhas porque a escolha já está definida, como no Alabama, onde o Partido Republicano tem vitória garantida desde 1980, ou o estado de Washington, onde o Partido Democrata venceu as últimas 7 eleições. O que preocupa os candidatos são os chamados estados pêndulo ou swing states, em inglês, que mudam de preferência a cada eleição. Vencer no colégio eleitoral é o que importa. Já houve 4 eleições nos Estados Unidos em que o candidato recebeu a maioria dos votos populares, mas não levou à presidência. A primeira vez foi no século XIX, com John Quincy Adams, e a última no ano de 2000. As eleições americanas são uma disputa estado a estado. São 50 no total e em 13 deles o resultado é imprevisível. Esse modelo de eleição foi instituído no momento da criação da Constituição dos Estados Unidos, em 1997. Naquela época, cada estado queria manter seus direitos, principalmente os menores, que temiam ser dominados pelos maiores. Os líderes estaduais não confiavam no povo para escolher o presidente e então decidiram que mandariam seus delegados, como representantes, para fazer a eleição. Se nenhum candidato conseguir o número de votos no colégio eleitoral necessário para ser eleito presidente, a Câmara de Representantes decide quem será o novo líder governamental dos Estados Unidos. Há também eleições para substituir 34 dos 100 senadores, os 435 deputados e os governadores de alguns estados. O mandato de um presidente nos Estados Unidos dura 4 anos e ele só pode ser reeleito uma vez, como no Brasil. Mas afinal, de que serve toda essa organização? Bom, em qualquer escola na maior parte dos países do mundo é provável escutarmos que o Estado é aquele que representa o interesse geral, que existe para defender os interesses comuns de toda a população. Mas a população não é um todo homogêneo, e esse é o ponto de partida da crítica de Marx ao Estado. A sociedade está dividida em classes sociais. Nós sabemos que os Estados Unidos da América é o maior país capitalista atualmente. O princípio mais sagrado do capitalismo é o caráter inviolável da propriedade privada. Porém, ocorre que, ainda que alguns possam ser proprietários de um celular, de uma moto, talvez de um carro ou quanto muito uma casa,
Outros são proprietários das fábricas, dos latifúndios e dos recursos naturais. O centro da questão para Marx não é que uns sejam proprietários de mais coisas que outras. A diferença fundamental é que uns, os capitalistas, são os proprietários de meios de produção e não precisam trabalhar para sobreviver. Outros, os trabalhadores, por não terem propriedade desses meios de produção, se veem obrigados a vender para quem os tem. É assim que a propriedade privada traça as fronteiras entre as classes sociais. Esse choque de interesses é o que justifica a existência do Estado capitalista para Marx. A ideia de que o Estado deve garantir o interesse geral contra os interesses particulares esconde uma realidade oposta pelo vértice. O Estado burguês garante os interesses particulares da classe capitalista contra os interesses dos trabalhadores e do povo, que são na maioria absoluta da população. Por exemplo, o caso de uma fábrica que se encontra em conflito com seus trabalhadores para demitir grande parte deles. Alguém poderia pensar que o interesse geral consiste em manter o emprego sem o qual nenhum trabalhador ou trabalhadora pode sobreviver. Porém, acontece que o direito à propriedade dos donos da empresa fala mais alto que tudo. O Estado e a polícia defenderão o direito dos proprietários e não o direito ao trabalho e à subsistência dos trabalhadores. Para o Estado, todos seríamos iguais perante a lei. Supostamente, isto é a base da democracia segundo o discurso oficial. Mas, como dizia Marx, ao consagrar a propriedade privada, o Estado, longe de acabar com as diferenças, está mais para criador e defensor destas. Como dizia o ditado popular, todos somos iguais, mas alguns mais iguais que outros. Mesmo quando os trabalhadores conseguem alguma vitória parcial na justiça, a patronal tem plenos poderes para decidir sobre os ritmos de trabalho, por exemplo. O cotidiano dentro de uma fábrica só é menos ditatorial quando a luta de classes e a organização dos trabalhadores impõem mudanças. Mas muitas vezes necessitam lidar também contra aqueles que se dizem capacitados em defender seus interesses frente ao Estado, a burocracia sindical. Em muitos casos, esses supostos representantes agem contra os trabalhadores, aliando-se aos representantes do Estado, da patronal e à própria polícia para pacificar o clima na fábrica e impedir o avanço das lutas. A questão é que as relações de exploração não podem se sustentar apresentando o Estado somente como representante do interesse geral. Por isso, quando estes mecanismos falham, a burguesia conta com corpos armados permanentemente dedicados a impor pela força de seus interesses. Por trás da mentira da defesa do interesse geral, da igualdade perante a lei, a burguesia apresenta seus próprios interesses particulares como interesses de todos e tenta mostrá-los como acima da luta de classes. Mas quando ela surge, aparecem os órgãos repressores como a polícia para defender seus interesses contra jovens e trabalhadores.